Hoje é dia 13 de outubro de 2024, domingo, e neste vídeo nós vamos falar sobre a hipocrisia do pessoal da extrema esquerda que está usando aquela situação da tempestade lá de São Paulo, aquele fornecimento da energia foi interrompido, durante várias horas, e eles estão usando aquilo ali politicamente. Eu vou mostrar para vocês o quão hipócrita essa turma é. Eles estão, inclusive, criticando a privatização do sistema elétrico lá de São Paulo. Eu vou mostrar para vocês que eles criticam algumas privatizações, mas tem outras que eles fazem vista grossa, que é a privatização do bem. Peço a vocês, antes da gente começar aqui, que observe se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, você não vai pagar nada por isso. Se inscreva, ative aí o sininho das notificações, para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. Não se esqueça de fazer os seus comentários e de deixar o seu like. Vamos começar aqui então, pessoal, mostrando a notícia aqui no Correio Brasiliense. Tempestades em São Paulo deixa 7 mortos e registra ventos de 107 km por hora. Imagina você uma tempestade com ventos acima de 107 km por hora. As rajadas de vento foram as mais fortes de toda a série histórica em São Paulo. Óbitos foram registrados na capital, em Diadema, Cotia e Bauru. Olha o tamanho dessa tempestade. Ela não atingiu só a capital, ela atingiu ali também parte ali de cidades do interior ali de São Paulo também, como Diadema, Cotia e Bauru. E aí pessoas perderam suas vidas nessas cidades aí em decorrência dessa tempestade. Então, quando a imprensa está dizendo que foi a tempestade mais forte, os ventos mais fortes da série histórica em São Paulo, não é qualquer coisa, Não foi uma tempestadezinha qualquer. Mas aí o pessoal da esquerda já está usando isso daí politicamente, porque nós temos agora um segundo turno entre o invasor de propriedades, o Guilherme Boulos, e o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. Então a culpa agora já é do atual prefeito e do governador de São Paulo. Até porque o governador de São Paulo é um cara de direita, então a culpa é dele, com certeza é dele. Então nós temos aqui no Brasil 247 o seguinte, Tarcísio joga para Lula a crise energética em São Paulo e Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, rebate, expondo que omissão de Bolsonaro com a Enel causou o apagão. Então a culpa é do Bolsonaro. O Bolsonaro tem 2 anos já que não é mais presidente, mas a culpa ainda continua sendo do Bolsonaro. A culpa da tempestade lá em São Paulo agora é do Bolsonaro. E como o Bolsonaro é da mesma linha ideológica do Tarcísio, que é o governador de São Paulo, que está apoiando o Ricardo Nunes, então a culpa é do Bolsonaro, é do Tarcísio, é do Nunes. E o Boulos tem que vencer essas eleições para que mais tempestades como essa não aconteçam, não é isso? E aí nós temos já o Guilherme Boulos se aproveitando da situação, Há 18 horas sem luz, Boulos compartilha revolta com a situação e diz o seguinte: cidade não tem prefeito e a Enel é horrorosa. Então a culpa é do prefeito, que segundo ele a cidade não tem prefeito, e a Enel, que é a empresa de energia, é horrorosa. Vamos ver aqui o que diz um militante da extrema esquerda que voltou agora para o Twitter, Tava batendo palma pro Xandão por ter suspendido o Twitter aqui no Brasil, mas agora voltou todo mundo para o Twitter. Tá todo mundo lá falando as asneiras que eles sempre falaram. Então nós temos aqui o Pedro Ronchi. Tem locais em São Paulo que estão mais de 24 horas sem energia, mas não vai acontecer isso com a privatização da Sabesp, E ele está criticando, então, aqui o fato da Enel ser uma empresa que foi privatizada. O sistema de energia de São Paulo foi privatizado e chama Enel a empresa. Aí eu pergunto para o Pedro Ronchi, será que o Pedro Ronchi já criticou a privatização das termoelétricas lá da região amazônica, das 9 termoelétricas que o Lula vendeu para os irmãos Batista, que foi um negócio assim muito, mas muito, não vou nem dizer suspeito não, foi uma coisa fraudulenta o que foi feito lá com as termoelétricas. O Lula vendeu 9 termoelétricas para os irmãos Batista a um preço de mais de 4 bilhões, só que essas empresas elas tinham uma dívida de mais de 9 bilhões de reais. E o que o Lula fez 2 dias depois da negociação, da privatização das termoelétricas? O Lula
emitiu uma medida provisória diluindo esses 9 bilhões de dívida das termoelétricas para o povo pagar, para nós idiotas pagarmos aí em 15 anos. Vamos ficar 15 anos pagando na nossa continha de luz ali, vai dar um pouquinho para cada um por mês, mas nós vamos ficar 15 anos pagando os 9 bilhões das termoelétricas que os irmãos Batista, os queridinhos do Lula, compraram. Mas se alguém falar que o Lula está levando vantagem de alguma forma com isso, você é um fascista. Você não pode falar que o Lula pode estar levando algum tipo de vantagem financeira com isso daí. E eu digo financeira mesmo, tá? Porque a gente sabe como é que é esse povo da extrema esquerda. Eles não fazem nada sem ganhar dinheiro. Eles falam que são anticapitalistas, mas eles adoram o dinheiro do povo. Então, o Pedro Ronchi, ele não critica esse tipo de privatização. Esse tipo de privatização aí é a privatização do bem. Mesmo você vendo claramente que é o povo que está pagando a conta, 9 bilhões, mais de 9 bilhões de reais, o povo vai pagar para os irmãos Batista. E aí ninguém critica, né? O pessoal da extrema esquerda não critica isso. O Drácula, né? O Humberto Costa também falando o seguinte, ó, 1.600.000 cidadãos sem energia elétrica. O furacão Nunes Tarcísio Bolsonaro é muito pior do que o furacão Milton. E o furacão é o furacão do apagão, da incompetência, da má gestão. São Paulo não merece. E aí ele posta aqui um print de uma notícia, dizendo que atingida por furacão, a Flórida tem menos imóveis sem luz que São Paulo. Né? Eu não sei de onde que a imprensa tirou esses dados. O fato é que isso pode ser verdade também, porque lá a estrutura, lá na Flórida, possivelmente é diferente daqui. Talvez lá não tenha fios expostos, de repente é tudo subterrâneo, por exemplo. Aí aqui, no Brasil, nós não temos esse tipo de serviço. Aí a culpa agora é do Nunes, do Tarcísio e do Bolsonaro. Durante anos que passaram prefeitos e governadores por São Paulo, inclusive de esquerda. Tivemos o Haddad lá de prefeito, considerado o pior prefeito de São Paulo até hoje, né? Mas aí nunca ninguém fez esse tipo de serviço. Aí quando as árvores elas caem e quebram ali a fiação, aí a culpa é do prefeito. Não é da tempestade, da maior tempestade que São Paulo já teve, as maiores rajadas de vento da história. Não é culpa da tempestade, não. A culpa é do prefeito. Só que eu não vejo o Drácula, o mesmo Drácula aqui, o pessoal da extrema esquerda inteira, eu não vejo eles criticando, por exemplo, o Lula por ter batido o recorde de queimadas no Brasil esse ano. Se for levar por essa lógica, né, a culpa das queimadas aí, recorde de todos os tempos, é do governo que está no poder agora, não é? Na época do Bolsonaro não era culpa do Bolsonaro? Não, mas aí agora é a culpa dos fazendeiros fascistas que estão botando fogo. A culpa é do Bolsonaro que incutiu na cabeça das pessoas que eles têm que queimar. Não é culpa do Lula, nunca é culpa da extrema esquerda, sempre é culpa da direita. E aí o Drácula, ele pega e ele usa um site de humor como se fosse uma coisa séria. Ele pegou aqui o site sensacionalista, ó, São Paulo tem apagão e Nunes diz que vai responsabilizar o prefeito. Isso aqui é o sensacionalista, é um site de humor. E o Drácula, ele coloca uma risadinha e fala, sendo que o apagão em São Paulo está na atual prefeitura. É por isso que no dia 27 os paulistanos vão com o Guilherme Boulos e Marta Suplicy. Não vai, Drácula. Não vai, porque o povo não é mais idiota, cara, igual você que pega um site de humor e leva como se fosse uma coisa séria. O povo não é mais idiota e não vão votar no Boulos. Esquece, o Boulos não tem a mínima chance de vencer essas eleições, cara. Tá certo, a extrema esquerda tem que tentar, né? Tem que tentar. Nós temos aqui um cara que se diz jornalista, que é o Chico Sá. Ele fala o seguinte, ó, imagina esse caos em São Paulo em uma gestão da esquerda. A mídia deixaria o prefeito sem condição de sair de casa. Conversa fiada, rapaz. Vocês viram aí o Lula sem poder sair? Ele não sai porque ele não tem popularidade nenhuma. Mas em relação às queimadas aqui no Brasil, você viu a imprensa culpando o Lula, cara? Você viu a imprensa culpar a esquerda de alguma coisa? Tem alguém mais amigo do pessoal da extrema esquerda do que vocês da imprensa? Aí fala que a mídia deixaria o prefeito sem condição de sair de casa se ele fosse de esquerda. Mas como é um incompetente de direita, a mídia paulistana passa pano gostoso. Que bando de vendidos.
Será que o Chico Sá falaria isso daqui do Lula em relação às queimadas? Nunca fala, né? Nunca fala, muito pelo contrário, ele passa pano, como ele diz aqui. Ele passa pano. E aí o Negão, lá do canal do Negão, ele trouxe aqui um vídeo do Lula, e ele diz o seguinte, ó, vocês não gostam de ouvir isso, né? Ninguém gosta de ouvir a voz do Lula, né? Causa asco, né? Mas cada vez que esse homem pega no microfone, é uma aula de comunicação. Um dia vocês vão precisar desse nível de somebody love para sair ou entrar numa situação. Ele foi presidente por 8 anos, está presidente há quase 2 anos e mete essa como se nem político fosse. Vamos dar uma olhada aqui na hipocrisia do Lula. Disse que a gente gosta de ser pobre. Quem é que disse para eles? Esse negócio de dizer que o pobre tem que sofrer agora porque vai ganhar o reino do céu quando morrer. Não! A gente quer viver bem agora! É o tipo do cara que nunca pegou uma Bíblia para ler, né? Nunca pegou uma Bíblia. Ah, e porque quem falou que o pobre tem que sofrer? Não, não é que tem que sofrer, Lula. A Bíblia fala que o pobre que sofre aqui, ele está herdando o reino do céu. E não quer dizer que só por ser a pessoa pobre e sofrer porque é pobre também, que ele vai herdar o reino do céu, não. Depende das ações dele aqui, não é bem assim. Então o cara nunca leu a Bíblia e vem com essa aí, querendo inverter a lógica, né? A gente quer comer agora, a gente quer estudar agora, a gente quer trabalhar agora, a gente quer ser respeitado agora. Olha, por que os filhos de alguns podem trabalhar com motorista dirigindo e os filhos dos pobres têm que ir a pé até 17 quilômetros, 18 quilômetros? O que nós estamos provando nesse país é que o pobre não é problema, o pobre é solução. O pobre é solução principalmente para o pessoal da extrema esquerda. Se todo mundo fosse miserável, a esquerda jamais sairia do poder. O próprio Lula já disse dias atrás que quando a pessoa melhora um pouquinho de vida, não vota mais no PT. E não vota mais porque começa a enxergar a hipocrisia desses caras. Sabe? São um bando de hipócritas. Basta que a gente dê para ele a oportunidade. Eu tenho dito todo dia, companheiros, eu não sou economista, mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu aprendi uma coisa: muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, empobrecimento, analfabetismo, prostituição e violência. Agora, um pouco de dinheiro na mão de todos significa crescimento, desenvolvimento, significa elevação do nível de vida de cada um de nós. Ou seja, segundo o economista Lula, muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, empobrecimento, violência, prostituição e etc. Ele falou isso na cara do Bill Gates. Ele falou dias atrás isso aí na cara do Bill Gates, que é um dos maiores bilionários do mundo. É um dos caras que mais retém dinheiro na conta bancária dele. Ele falou isso na cara do Bill Gates. E o Bill Gates ficou olhando com cara de bobo para a cara do Lula. Será que o Lula já falou isso para os irmãos Batista, quando ele mete bilhões do dinheiro público para os irmãos Batista, como ele fez no caso da privatização das termoelétricas? Que ele pegou ali 9 bilhões e está arrancando o couro, o suor do povo brasileiro, do pobre pagador de conta de energia aí. Você que paga aquela continha básica ali de energia, você está pagando. Você vai pagar durante 15 anos a conta para os irmãos Batista, que são bilionários graças a esse cara aqui, que criou os campeões nacionais. Vocês se lembram disso? Que ele criou os campeões nacionais. Os irmãos Batista viraram a potência que eles são hoje, a JBS, que é a maior empresa de proteína animal do mundo, comprou inclusive a Swift americana, graças ao dinheiro nosso que o Lula enfiou no nariz desses caras aí. E aí você tem que acreditar que o Lula não levou nenhuma vantagem nisso. O Lula não ganhou nada com isso. Nós temos aí, inclusive, delação do Joesley Batista, falando o que acontecia ali. Mas as delações agora foram tudo anuladas, né? Não existem mais. E o Lula é o cara mais santo do mundo. É o mais santo do mundo.
Aí nós temos aqui essa Ana Paula Renault, que é uma outra esquerdista, que ela fala o seguinte, ó, ela posta um vídeo aqui do Lula, lá no Metrópolis, e o vídeo, a matéria do Metrópolis fala o seguinte, ó, Lula sobre isenção de imposto de renda até 5 mil. Temos que tirar de alguém. É isso aqui, ele é fera em fazer isso daqui. Tirar de alguém, ele e o Tachad, eles sabem fazer como ninguém. Governo Lula estuda a criação de um imposto mínimo para milionários para custear a isenção de imposto de renda de quem ganha até 5 mil. Então, ele não tem como isentar as pessoas até 5 mil, que foi uma promessa que ele fez lá em 2022 durante a campanha eleitoral, se ele não tirar de alguém, ele quer tirar do bilionário. E aí a Ana Paula Renault fala assim, ó, taxar grande fortuna não é taxar você, que anda de Hilux e não tem o próprio jatinho particular, entendeu? Grandes fortunas, não pobre prêmio que viaja de vez em quando de executiva e compra carro de luxo usado. Então, segundo a lógica da Ana Paula Renault, o Lula ele quer taxar os bilionários. Pergunto para Ana Paula Renault, será que ele já falou isso com os irmãos Batista? Ó, nós vamos meter o ferro em vocês e vocês vão pagar mais imposto. E até porque se ele falar isso para os irmãos Batistas, os irmãos Batistas vão estar pouco se lixando com isso. Simplesmente ele aumenta o preço da carne e quem vai pagar esse imposto aqui no final das contas é o coitado que o Lula prometeu a picanha para ele. Simples assim, mas essa turma não consegue. Não é que eles não conseguem, eles não são tão burros assim, né? Eles são hipócritas mesmo. É lógico que eles sabem que isso não vai acontecer. E aí tá aqui, ó, vamos ver o que o Lula disse aqui, vamos até ouvir as asneiras do Lula aqui novamente. Sei que é difícil ouvir a voz desse cara, mas vamos ouvir. Você não pode fazer com que as pessoas que ganham 5 mil reais paguem imposto de renda, enquanto os caras que têm ações da Petrobras recebem 45 bilhões de dividendos sem pagar imposto de renda. Você não pode cobrar 27% ou 15% de um trabalhador que ganha 4 mil reais e deixar os caras que vivem que recebem herança que não paga. Sabe, é apenas uma questão de justiça. O povo trabalhador, proporcionalmente, ele paga mais imposto do que o rico. Então, o que nós queremos é o seguinte, é isentar, sabe, aquelas pessoas até 5 mil reais, e no futuro isenta mais, porque na minha cabeça a ideia é que salário não é renda. Sabe, renda é o cara que vive de especulação. Esse sim deveria pagar imposto de renda. Tipo os irmãos Batista, né? E esses aí sabem especular o dinheiro público, né? Esses aí vivem metidos lá dentro do BNDES, pegando bilhões e bilhões. Né, Lula? Sabe, renda é o cara que vive de especulação. Esse sim deveria pagar imposto de renda. Esse que faz transferência de dinheiro para um parente, ou seja, que paga só 4% de imposto de renda, esse sim precisa ser cobrado. Mas o povo trabalhador, o cara trabalha, se mata de trabalhar, chega no final do ano, ele pega a participação no lucro dele, um pouquinho de dinheiro, vai lá, 27% de imposto de renda. E são a maioria, e são eles que sustentam esse país, porque o rico paga proporcionalmente menos imposto do que o trabalhador. Pessoal, eu concordo que nós pagamos imposto demais. E nós vemos aí o Tachad cada vez mais aumentando os impostos ao invés de diminuir. Então, o Lula, ele fez uma promessa de campanha de que ia isentar de imposto de renda até 5 mil reais, até quem ganha até 5 mil reais, e ele não cumpre isso daí. Ele sabe que ele não vai cumprir porque ele não quer deixar de receber dinheiro do povo. E aí ele fala que tem que tirar de alguém, ele vai tirar do bilionário. Ah, eu vou tirar do bilionário, vou taxar o super rico. Aí ele vai lá e mete o imposto no bilionário, o que o bilionário faz? Ele pega o produto das empresas dele, a produção das empresas deles, que no caso do JBS é a carne e derivados, e ele só aumenta proporcionalmente. Ah, ele vai pagar 27% de imposto? Aumenta 27% o preço da carne. Acabou. Quem que vai pagar no final das contas? O pobre. Ou se o Lula proibir que ele aumente, ele pega e vai para outro país que tem um pouco mais de seriedade com a coisa, com a política tributária. Isso não dá certo em lugar nenhum do mundo, nunca deu certo, esse tipo de coisa, de taxar os ricos, não sei o quê. Essa conversa fiada, balela que o Lula fica falando aí para enganar os incautos aí, sabe? É muita hipocrisia dessa turma, gente. É muita hipocrisia. E aí nós vemos a hipocrisia do pessoal da extrema esquerda e eles jogam baixo, em época de eleição. Então você se lembra o que eles fizeram com a Marina Silva? Acho que foi em 2014, quando a Marina Silva era candidata e colocaram ali um prato, quando a comida sumia do prato, se a Marina fosse presidente, a comida ia sumir do prato do brasileiro.
Hoje a Marina é ministra do Lula. Também não tem vergonha na cara, né? Não tem vergonha de aceitar ser ministra de um cara como esse. E aí nós temos aqui no Brasil 247, nós temos lá em Fortaleza, o André Fernandes está disputando a prefeitura lá de Fortaleza e é sério favorito a vencer essas eleições. Segundo as pesquisas, ele está na frente lá do petista. Aí o Brasil 247 fala assim, vídeos bizarros de André Fernandes, de cocaína a depilação anal, Lula o confronta. Então essa turma sabe jogar baixo. Eles não vão ali para falar das propostas, não, eles vão procurar esse tipo de coisa aqui para falar. Vê se isso daqui é coisa que vai acrescentar em alguma coisa na campanha eleitoral. Se alguém fizesse isso com o próprio candidato da extrema esquerda, eles judicializariam e o Supremo, o TSE, mandaria tirar do ar esse tipo de coisa aqui. Mas vocês acham que o TSE vai tomar a mesma medida em relação ao André Fernandes, que é de direita, que eles chamam de extrema direita? Lógico que não. Lógico que não. Então, pessoal, é isso. Assim que funciona o pessoal da extrema esquerda. Para eles vale tudo. Vale tudo, né? E aí agora, culpando o prefeito de São Paulo, que eu não julgo ser o cara perfeito, que não é o melhor prefeito de São Paulo até hoje, mas nós tivemos o Haddad, considerado o pior prefeito de São Paulo, e aí os caras estão culpando agora o Nunes pela tempestade que teve lá e pela queda de energia, culpando inclusive a privatização da Enel. E os mesmos hipócritas não falam nada da privatização das termoelétricas lá da região amazônica, que foram entregues para os irmãos Batista. Os mesmos hipócritas que culpam o Nunes pela tempestade não culpam o Lula pelas queimadas. Então é muita sacanagem dessa turma. É muita sacanagem, sabe? Então, pessoal, para a gente terminar aqui, eu quero trazer essa última notícia aqui, ó, na Revista Oeste. Em Roma, o Barroso chama ativismo judicial de mito e diz que o Brasil vive elevação de civilidade. Então, segundo o nosso iluministro, o Barroso, esse negócio de ativismo judicial não existe, isso aí é conversa, é mito. Não existe aqui no Brasil. Onde já se viu falar que existe ativismo judicial? Você não vê ministro nenhum do Supremo tomando nenhuma decisão aí, legislando, você não vê... Não, o que eles fazem aqui é tudo em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. E o Brasil está tendo uma elevação de civilidade, né? Só foi tirar o Bolsonaro e colocar o ex-presidiário no poder, a civilidade melhorou, aumentou pra caramba aqui no Brasil. O Brasil agora tem, né, civilidade, o Lula é um cara civilizado, o Lula e os petistas todos aí são civilizados. Eles já fizeram petrolão, mensalão, essas coisas, mas isso aí é de menos. A gente devolve o dinheiro para eles, o dinheiro que eles devolveram aí da quadrilha, a gente devolve para eles, faz de conta que isso aí nunca existiu e vida que segue. O importante é a civilidade, é o cara, ele não fala bobagem, ele só fala coisas, né, proveitosas, coisas lindas, maravilhosas. O Lula jamais fala bobagem. Então, pessoal, é isso. Desejo a vocês um bom domingo. E observem se já estão inscritos aqui no canal novamente. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscrevam, deixem seu like, façam seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.